Então, e a história humana é feita disso que você está vendo. Conquistas, vitórias, mas também muitos fracassos e muitas derrotas. Aliás, para cada conquista e vitória, existiram pilhas de fracassos e derrotas. Isso está escrito na história humana. É só você se interessar só um pouquinho e você vai perceber isso. Mas vamos fazer um giro nessa tal da história e o que ela pode ensinar nesse momento para todos nós, para mim e para você. Eu já aprendi muito sobre história, lendo, estudando, desde os tempos imemoriais. Você já leu Sapiens, por exemplo? É uma verdadeira história da saga humana desde quando éramos animais. Leia Sapiens, você vai entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Há cerca de 2,5 milhões, nós surgimos no mundo, os nossos antepassados. E eles demoraram milhões de anos, para descobrir que a pedra lascada era uma ferramenta e era um instrumento de defesa. Olha só, milhões de anos para descobrir que uma simples pedra lascada era uma ferramenta para cortar alguma coisa e também servia para defesa. E passaram-se mais alguns milhões de anos, olha só, e como surgimos há 2,5 milhões, só há 500 mil anos descobrimos o fogo. Portanto, passamos mais de 2 milhões de anos na plena escuridão, no frio. Você já imaginou isso? Como foi lento o desenvolvimento humano até que fossem surgindo algumas descobertas e depois as invenções? Então, 500 mil anos para descobrir o fogo. E o que o fogo proporcionou? Além do aquecimento, além de cozer alimentos, proteção, enfim, foi longa essa história. E fomos avançando no tempo, até que o homem foi desenvolvendo uma série de ferramentas, uma série de instrumentos para garantir a sua sobrevivência. Inicialmente, éramos todos nômades, vivíamos de um canto para outro porque numa determinada região se esgotavam os recursos e tinha que ir para outra região para explorar, buscar água, buscar alimento, esgotava e ia para frente. Note que nós demoramos milhões de anos para observar a natureza e perceber que os frutos davam sementes e que as sementes, se plantadas, davam novos frutos. Foi aí que descobrimos a agricultura. E aí, com a agricultura, deixamos de ser nômades. Começamos a nos fixar em determinados lugares, em grupos sociais. Note que isso foi muito lento. Avançando na história, nós percebemos claramente que toda essa trajetória humana, que foi de algumas conquistas e vitórias, quantos milhares dos nossos antepassados sofreram e fracassaram e foram derrotados pela falta dessas descobertas, desde a pedra lascada, do fogo e do alimento que poderia ser plantado. Está percebendo isso? Note que tem um fio condutor nessa nossa conversa que é absolutamente estratégico e fundamental para o seu entendimento do seu momento da vida, desse momento que você está passando, assim como milhões de outros seres humanos e até bilhões, é todo o planeta. Avançamos, vamos para a história um pouco mais recente. Vamos pegar o Thomas Edison apenas como um exemplo, o inventor da lâmpada. O Thomas Edison não teve faculdade, ele não estudou, se negava a estudar. Inclusive, quem ensinou alguma coisa para ele foi a mãe dele. Olha só, foi a mãe dele. Ele não queria estudar, era um aluno indisciplinado, enfim. E assim foi. O Thomas Edison
Desde pequeno ele gostava de engenhocas, criava algumas coisas e ninguém nunca ligava para ele, fazia chacota, enfim. Ele nasceu um menino meio que rejeitado. Mas note o seguinte, com 21 anos, ele foi para Nova York e inventou uma máquina de votar. Ninguém cuidou disso, ninguém cuidou. Com 21 anos, ele criou uma máquina de votar. Ele já tinha essa capacidade, essa engenhosidade. E ele foi para Nova York, mas isso não virou. E ele passou fome, ele passou muita necessidade. Então note que ele tinha muita dor, porque ele criava coisas, e isso não surtia efeito algum, não dava resultado algum para ele. Então ele sofria muito, mas ele não se acomodou. Diante dessa situação ruim, dramática, passando fome, ele deu a volta por cima. Ele identificou em Nova York que o mercado financeiro naquela época era uma coisa assim, muito aquecida, muito efervescente, e ele percebeu que poderia ganhar algum dinheiro. O que ele bolou? Uma máquina para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Gente, com 22, 23 anos, ele ganhou com essa máquina $40 mil. Uma fortuna naquela época, muito dinheiro. E os investidores entenderam que ele era uma pessoa muito criativa. Agora, repito, foi fácil? Não, foi muito difícil. Ele cresceu em cima dos fracassos e derrotas. Lembra da história da lâmpada, que é uma história muito popular, que ele tentou mais de 1.200 vezes, experimentou. Tentar não é bom, não é um verbo bom. Ele experimentou 1.200 vezes para acertar no filamento da lâmpada. Ele foi teimoso? Não, a teimosia, ela é uma característica daquelas pessoas que não querem abrir mão das suas posições, das suas opiniões e querem fazer valer na marra as suas opiniões e posições. Thomas Edison foi persistente. Ele sabia onde é que ele queria chegar. Ele tinha um objetivo e ele tinha que acertar na espessura do filamento para gerar a energia elétrica e fazer a lâmpada ficar incandescente. E essas 1.200 vezes foram as 1.200 experiências de derrota e fracasso que passaram antes de ele adquirir e conseguir a vitória, o sucesso de ter criado a lâmpada. Perguntado naquela época por uma repórter do jornal New York Times, Dr. Thomas Edison, doutor, hein? Ele não era doutor, como o senhor pode explicar ter fracassado 1.200 vezes? E aí ele tomou a palavra e disse, olha, sabe o que eu posso dizer para você? Que eu aprendi 1.200 coisas que eu fiz errado e não vou repetir. Por isso que eu acertei e inventei a lâmpada incandescente. Só para registrar, Thomas Edison tem ele criou na trajetória da vida dele, tem mais de 2.300 patentes, Thomas Edison. Então você nota uma pessoa que tem uma história em que não tinha formação educacional, não tinha diploma, não era físico, engenheiro, nada disso, e foi a pessoa que inventou 2.300 coisas, dentre elas a lâmpada, o rádio, o telefone. Foi Thomas Edison que inventou tudo isso, dentre outras coisas. O que eu quero registrar para você é que a base do sucesso, a base da vitória, sempre foi construída esta base em torno de fracassos e derrotas. Sempre houve e vai haver muito mais fracassos e derrotas do que vitórias. Pode pegar qualquer história humana de vitória e conquista que tem uma história lá atrás, dolorida, de dor e sofrimento, de fracasso e derrota. Pega, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial,
que foi um corte na vida humana, a Segunda Guerra. Foi dramático, 50 milhões de pessoas morreram, bomba atômica, países inteiros destruídos, estruturas econômicas destruídas, famílias, vidas. Um inferno, na realidade, um inferno. No entanto, foi a vitória na Segunda Guerra por parte dos Estados Unidos, que não tinham nada para ganhar essa guerra, mas eles construíram essa vitória com os aliados. E com base numa montanha gigantesca de 50 milhões de mortos, pilhas e pilhas de fracassos e derrotas, é que os aliados construíram a vitória sobre o mal. Isso você precisa ficar atento. Não foi uma vitória fácil, como nenhuma vitória é fácil. Nenhuma conquista vem gratuitamente. Pega, por exemplo, uma das maiores conquistas da humanidade, a ida à Lua. Olha só, a viagem para a Lua foi um momento épico da humanidade. Entretanto, naquele momento em que todo o planeta parou, eu assisti isso pela televisão, eu era jovem, aquele momento épico de conquista da Lua, pouca gente sabe que tem uma história atrás disso, que muita gente morreu, foguetes explodiram, pilotos morreram, astronautas morreram fazendo testes. Então, note que essa grande conquista humana também tem as suas derrotas e fracassos. E assim sucessivamente. A própria história humana, para resolver problemas de saúde, sempre vieram forjadas com base em fracassos, em coisas ruins. As primeiras redes de esgoto criadas no mundo, por exemplo, vieram em função da situação de enorme dor e muito sofrimento por causa da falta de rede de esgoto, de sujeira, doenças, muitas doenças, muito rato, barata e outros insetos infestando a vida das pessoas por falta de higiene. E isso levou à construção das redes de esgoto. Então, nota que em cima de uma derrota e um fracasso, é que foi construído alguma coisa de sucesso que resolveu problemas. As vacinas, por exemplo, as vacinas têm uma história pregressa de muita morte, muito sofrimento e dor. E aí a engenhosidade humana foi trabalhar em cima desses fracassos e derrotas para criar uma superação. Superar o fracasso e a derrota com a conquista, com a vitória. Note como é importante o fracasso e a derrota na construção da vitória e do sucesso. Você sabe por quê? Porque em cima de fracassos e derrotas, quando a pessoa se entrega ao fracasso e à derrota, quando ela se entrega ao sofrimento e ali permanece, é como se fosse um morto-vivo ou um vegetal. Pode esquecer. Mas quando o ser humano, dotado de inteligência, dotado de vontade própria, se ergue das cinzas, se ergue das derrotas e fracassos, reage diante dessas circunstâncias ruins e vai buscar uma solução, é assim que emergiram, que surgiram as grandes vitórias e conquistas humanas. E quase sempre, essas vitórias e conquistas partiram de uma pessoa. Que, obviamente, quando você ganha uma guerra, foram milhares, milhões de pessoas envolvidas. Mas tinha sempre um grande líder à frente desse processo. 1, 2, no máximo 3, para pegar e juntar milhões para criar a conquista. Então, note, eu pergunto para você, se nesse momento você está com dor e especialmente escolheu sofrer em função de alguma derrota ou fracasso na vida, pensa nessa história, nessas histórias que eu trouxe para você entender que
ser ou estar fracassado e derrotado não é uma condição definitiva para o ser humano, não é. Estar fracassado ou ser fracassado, derrotado, é uma situação que você pode mudar, você tem o dever de mudar, você tem o poder de fazer a mudança. Como você faz isso? A partir das suas iniciativas, do seu poder de decisão. É você que decide ficar mergulhado no fracasso e é você que decide sair dele. É você que decide agir, reagir, tomar a decisão e ir à frente para a sua transformação. Mas ninguém vai entrar no seu lugar e na sua frente para fazer isso por você. Não vai não, pode ter certeza. Então pense comigo. Você tem duas opções. Você fica ali na vitória e no sucesso, com base na sua história de fracasso, ou você apaga qualquer possibilidade de vitória, de sucesso, de conquista e fica mergulhado na merda do seu fracasso, da sua derrota. Você entendeu que você pode escolher? Então, se você escolher a vitória, a conquista, o sucesso, vem conversar comigo que nós podemos construir juntos algo absolutamente fantástico, eu e você. Pode anotar isso, vem comigo.